Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago de Gramática. Vamos dar continuidade então nos nossos estudos. Esta aula é a parte 2, dos nossos estudos gramaticais. Na parte 1 a gente viu as orações coordenadas. Agora a gente vai ver as orações subordinadas. Vamos lá então? O período composto por subordinação é formado por duas ou mais orações em que a oração subordinada apresenta relação de dependência sintática e semântica em relação à oração principal. As orações subordinadas elas podem ser três, então. As substantivas, que nós já vimos no capítulo 25, as adjetivas, que a gente viu no capítulo 26, e as adverbiais, que a gente viu no capítulo 27. Agora, no capítulo 28 e 29, a gente vai ver as reduzidas. Beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês uma revisão, então uma retomada sobre cada uma dessas orações subordinadas. Começaremos então pelas substantivas, depois avançamos para as adjetivas e por fim as adverbiais. Muito bem, galera, então nós começaremos então com as orações subordinadas substantiva. Então, por que é oração? Porque possui verbo. Por que é subordinada? Porque tem relação sintática e semântica de dependência, E por que é substantiva? Porque tem um valor de substantivo, Então elas podem ser então subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vamos ver então a substantiva. Por que ela é substantiva? Subjetiva, quer dizer, desculpa, porque ela tem função sintática de sujeito. Então ela é introduzida por uma conjunção integrante, conjunção que, e ela tem função sintática de sujeito do verbo convém. Então vamos ver um exemplo. Convém que você participe dos jogos. Que você participe dos jogos convém. Veja que essa oração ela é sujeito do verbo convém, por isso que ela é subjetiva. Esta é a função sintática da oração dentro do período, período composto por subordinação. Muito bem, agora vamos ver então a oração objetiva direta. Por que ela é oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Porque ela tem um valor semântico de substantivo, por isso que ela é substantiva, e ela tem uma função sintática de objeto direto, Então vamos lá, saiba que gosto muito de você. Quem sabe, sabe alguma coisa. O que ele sabe? Que eu gosto muito de você, Então, esta oração que é introduzida pela conjunção integrante que, ela tem uma função sintática de objeto direto, objeto do verbo saber, porque quem sabe, sabe alguma coisa, beleza? Vamos ver a objetiva indireta, é bem parecida, só que agora aparece uma preposição. Então vamos ver, a objetiva direta, ela é: dei flores aos que ganharam o concurso. Quem dá alguma coisa para alguém. Então por que ela tem esse nome objetiva indireta? Porque a função sintática dela é de objeto indireto. E o objeto indireto ele é ligado por uma preposição. Então ali nós temos a preposição a, Porque quem dá alguma coisa a alguém. Então, dei flores aos que ganharam o concurso. A conjunção integrante, a oração ela é introduzida pela conjunção integrante que ganharam o concurso. Tudo bem? Vamos adiante? A completiva nominal. Veja, a completiva nominal ela se diferencia da objetiva, direta e indireta, porque ela completa o significado de um nome. E a objetiva, ela completa o significado de um verbo. Então vamos ver o exemplo. Tenho certeza de que os repórteres estão lá fora. Quem tem certeza de alguma coisa. Veja que o verbo ter, ele já tem complemento, que é a palavra certeza, o substantivo certeza. Então, neste caso aqui, a oração subordinada, que é introduzida pela conjunção integrante, que ela completa o significado do substantivo
certeza. Então, por isso que ela é completiva nominal. A função sintática dela é de complemento nominal. Beleza? Vamos agora para a predicativa. A verdade é que todos se esconderam. Predicativa. Ela tem função sintática de predicativo. O que é um predicativo? Um predicativo é tudo aquilo que está dentro do predicado, menos quem? Menos o verbo. Né? Então, o predicado seria: é que todos se esconderam. Menos o verbo, temos então a oração subordinada predicativa, introduzida pela conjunção integrante, que todos se esconderam. Então, esta oração, ela funciona como predicativo da oração principal. A verdade é que todos se esconderam, beleza? E por fim, a apositiva. Tenho necessidade de algo em especial, que você aceite minhas desculpas. O aposto, ele funciona como uma explicação, e ele sempre vem introduzido por 2 pontos, né? Então, neste caso, a oração subordinada, substantiva, apositiva, ela tem uma função sintática de aposto dentro da oração. Então, esta oração que é introduzida pela conjunção integrante que você aceite minhas desculpas, ela é o aposto da oração principal. Então vamos lembrar, ela é a oração porque possui verbo, subordinada porque possui relação de dependência sintática e semântica, substantiva porque tem um valor semântico de substantivo, né? E daí poderia ser subjetiva e assim por diante, né? Porque tem uma função sintática, né? De acordo com a oração que por ela é denominada. Beleza, galera? Agora, então, passamos para a oração subordinada adjetiva, né? Mesma coisa, oração porque possui verbo, subordinada porque tem relação de dependência, sintática e semanticamente, né? Então, aqui, ela se diferencia por causa da questão adjetiva, porque aqui ela tem uma função sintática de adjunto adnominal. Normalmente, dentro de uma oração, o adjetivo ele funciona como adjunto adnominal, porque ele está junto de quem? Ele está junto de um verbo, de um nome, quer dizer, desculpa, tá? Ele é adjunto adnominal porque está junto de um nome. Então, aqui os tipos são reduzidos. Nós temos as explicativas, né? E a restritiva. O próprio nome dela já nos diz sobre ela. Ela é explicativa porque ela explica alguma coisa, e restritiva porque restringe a respeito daquilo que se fala, né? Então vamos ver os exemplos. A explicativa. A Folha de São Paulo, que é um jornal de âmbito nacional, publicou uma reportagem sobre nossa escola. Você veja bem, nesse tipo de oração, na oração subordinada adjetiva, não aparece conjunção, aparece um outro conectivo. Qual que é esse conectivo? É um pronome relativo, né? Então aqui, ó, este pronome relativo, ele sempre vai fazer relação, né, a um termo que é antecedido. Neste caso aqui, ó, o pronome relativo que, ele se refere a quem? A Folha de São Paulo, né? E ele também tem uma função sintática dentro da oração. Então, por exemplo, se você substituir o pronome relativo dentro da oração subordinada pelo termo a que ele se refere, ele vai aparecer a função sintática do pronome relativo. Então, esse pronome, ele substituído, ele poderia ficar assim: a Folha de São Paulo é um jornal de âmbito nacional. Então, qual que é a função sintática desse pronome relativo? Ele tem função de sujeito, né? Porque quem é um jornal de âmbito nacional? A Folha de São Paulo. E o pronome relativo se relaciona à Folha de São Paulo. Beleza? Então, neste caso, ele tem função sintática de sujeito. A oração subordinada adjetiva, explicativa, ela tem uma característica específica que nos ajuda a identificar. Ela sempre aparece entre
vírgulas. Beleza, galera? Tudo bem até aqui? Vamos então para a restritiva? Muito bem. A restritiva, como o próprio nome dela já nos diz, ela restringe, ela não explica, como nós vimos anteriormente, né? Então, a notícia que você publicou agradou a todos, né? Quantas notícias existem no mundo, digamos, né? Existem muitas notícias. A respeito da qual nós estamos falando? Nós estamos falando a respeito da notícia que você publicou, a respeito de uma notícia específica. Então aqui ela restringe o termo a que se refere, né? E a oração aqui, então subordinada adjetiva, ela é introduzida pelo pronome relativo. Então você veja bem, ó, esta oração que está em itálico, né, aqui no slide, que você publicou, ela é uma oração subordinada adjetiva. Então ela tem uma função sintática de adjunto adnominal, porque ela está junto de um nome, ela está restringindo um nome. Qual o nome? A notícia, né? Muito bem, e ela é introduzida por um pronome relativo. Este pronome relativo, ele também tem uma função sintática dentro da oração. Como que você sabe a função sintática dele? Você tem que substituir ele pelo termo a que ele se relaciona. Então ele retoma quem? A notícia que você publicou agradou a todos. O pronome relativo aqui se relaciona com a notícia, né? E o que ele publicou? Ele publicou a notícia, o verbo da oração subordinada. A notícia completa o significado do verbo que está na oração subordinada. Então, se ele completa o significado do verbo, ele é complemento verbal. A gente chama o complemento verbal de objeto. Neste caso, não tem preposição entre o objeto e o seu complemento. Então, por isso, nós temos aqui um objeto direto. Então, neste caso, o pronome relativo, ele tem função de objeto direto, porque o termo notícia completa o significado do verbo publicar. E o pronome relativo retoma notícia. Beleza, galera? Vamos para o próximo tipo, então, de oração. Muito bem, galera. Agora nós vamos estudar, então, as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, elas nos dão uma ideia de circunstância, né? E elas têm função sintática, então, de adjunto adverbial, porque elas vêm junto de um verbo, né? Elas modificam o verbo. Então, vamos lá. Se elas nos dão ideia de circunstância, elas têm 9 casos. Elas são denominadas de acordo com a conjunção. Então, nós temos agora um conectivo aqui, uma conjunção. As conjunções subordinativas, elas são então 9, e elas denominam as orações subordinadas adverbiais. Elas podem ser então causal, comparativa, concessiva, condicional, consecutiva, né? Conformativa, final, proporcional e temporal. Então nós temos 9 casos, né? Vamos ver um de cada vez então. Muito bem, a causal então, vamos ver primeiramente a causal. Chorou porque estava machucada, né? Então qual que foi a causa do choro? Porque ela estava machucada, né? Então ali na oração subordinada você tem o que? A causa, né? Ela chorou porque estava machucada. A comparativa, ela chegou atrasada como chegara seu irmão. Então aqui ele está comparando, né, a maneira de chegar dela com a maneira de chegar dele, né? Ela chegou atrasada como chegara seu irmão. Temos uma comparação, uma conjunção comparativa como. A concessiva, ainda que o jornal pedisse desculpas, sua imagem ficou comprometida. Então a concessiva nos dá a ideia de concessão, concede alguma coisa. Mesmo que tenha acontecido uma coisa com uma ideia adversa em uma oração, na outra você concede que o fato se concretize, né?
Então aqui nós temos uma concessão. Ainda que o jornal pedisse desculpas, sua imagem ficou comprometida. Da ideia de concessão, uma conjunção concessiva, né? A condicional. Se você produzir bons textos, vai bem no vestibular. Como que você vai bem no vestibular? Em que condição? Se você produzir bons textos. Então existe aqui uma condição para você ir bem no vestibular. Qual é essa condição? Se você produzir bons textos, né? Então aqui nós temos uma conjunção se, né, que introduz aí a oração subordinada adverbial. A consecutiva, ela trabalhou tanto que irá receber muitas horas extras, né? Então aqui nós temos uma consequência, né? Qual é a consequência dela receber muitas horas extras, né? De ter trabalhado tanto, né? Então, dela ter trabalhado tanto, ela irá receber horas extras. Houve uma consequência, então, de ter trabalhado tanto, que é receber as horas extras, beleza? A conformativa, como dissemos, esta será uma excelente notícia. Então aqui, né, temos uma conformidade, né? Conforme nós dissemos, né, esta será uma excelente notícia. Você pode também inverter as orações, que não tem problema. Neste caso, ela é introduzida, né, o período ele é introduzido pela oração subordinada, mas ele poderia ser introduzido pela oração principal também, que não afetaria o seu sentido, né? E a final nos dá uma ideia de finalidade, e é introduzida por uma conjunção de finalidade, né? Escrevi essa carta para que você se lembre de mim. Qual foi a finalidade de escrever a carta? Para que você se lembre de mim. Nos dá uma ideia de finalidade. E a proporcional. À medida que me sinto mais confiante, produzo melhores textos, né? Então, como que eu produzo melhores textos? À medida que me sinto mais confiante. Uma coisa aumenta em decorrência da outra. Então, aqui ela é proporcional. Também introduzida por uma conjunção coordenativa proporcional. Agora, a temporal, então. A temporal nos dá a ideia de tempo. Vamos ver um exemplo. Quando o filme terminou, todos ficaram mudos. Quando que as pessoas ficaram mudas? Quando o filme terminou. Nos dá a ideia de momento, de tempo, né? Também introduzida por uma conjunção temporal. Beleza, galera? Agora, há algumas dúvidas, né, a respeito das orações subordinadas adverbiais. Sobretudo, né, com relação à concessiva e com relação à causal e à consecutiva. Eu vou explicar com mais detalhes, né, esses três tipos de orações. Vamos começar então com a consecutiva, com a concessiva. A concessiva, ela exprime um fato que concede, né, que se admite, que permite, em oposição ao que é expresso na oração principal. Algumas orações conjunções, né, concessivas, embora, mesmo que, por mais que. Então se veja bem um exemplo, ó. Choveu, embora a previsão apontasse tempo bom. Você veja que aqui nos dá uma ideia de concessão, de permissão, né, de oposição, né, o que está expresso na oração principal. O que está expresso na oração principal? É que choveu, né, embora a previsão apontasse tempo bom. Esta é a oração, então, subordinada concessiva. Então, a concessão nos dá uma ideia de admissão, de permissão ao fato que é expresso na oração principal. Beleza, galera? Ficou um pouco melhor explicado? Muito bem. Então, vamos adiante. Muito bem, galera. Agora eu vou explicar para vocês, então, a diferença entre a oração subordinada adverbial causal e a consecutiva. Então, para que você entenda essa relação entre as duas, né, essa diferença entre as duas, é preciso que você entenda também a relação de causa e consequência.
É isso que eu vou tentar explicar para vocês. Então vamos lá. Vamos ver primeiro o primeiro exemplo. Não viajamos porque estava chovendo. Aqui nós temos uma oração subordinada que está grifada, né? Essa oração subordinada, ela nos traz o quê? A ideia de causa. Causa do quê? Né? Aqui nós temos a causa, né? Que é estar chovendo. O que causou, então, não viajar? Não viajar é a consequência. O que está grifado na oração subordinada é a causa. Então, por isso nós temos aqui uma relação de causa e consequência. Então, vou retomar o raciocínio. Não viajamos porque estava chovendo. Esta oração que está grifada, ela é a oração subordinada adverbial causal. Por que ela é causal? Porque nela está expresso a causa, né? A causa do quê? De uma consequência, né? Que está expressa na oração principal. Qual que é a consequência? Não viajarmos. Isso vai ficar melhor agora no outro exemplo, tá? Choveu tanto que não viajamos. Vamos ver agora. Aqui nós temos então uma oração adverbial consecutiva, que está grifada então. Aqui temos a consequência. Qual que é a consequência de chover tanto? Não viajarmos. Então a consequência está expressa na oração subordinada adverbial consecutiva, que está grifada, né? E a causa é chover tanto, expressa na oração principal. Então, para que você não confunda a adverbial causal com a adverbial consecutiva, você precisa entender a relação de causa e consequência. No primeiro exemplo, nós temos então grifado a causa, e no segundo exemplo, nós temos grifado a consequência. Beleza, galera? Vamos adiante? Muito bem, agora tem mais uma comparação, né? Uma diferença, quer dizer, com relação à oração subordinada adverbial causal com a coordenada explicativa. Vamos ver então dois exemplos. No primeiro exemplo aqui, nós temos uma causal. No segundo exemplo, nós temos uma explicativa. Vamos por partes então. Vamos ver o primeiro exemplo. João está triste porque perdeu o emprego. Qual que é a causa da tristeza de João? A causa da tristeza de João está expressa na oração subordinada, que está grifada, né? Porque ele perdeu o emprego. Então, esta é a causa da tristeza de João. Agora vamos ver então a explicativa, coordenada explicativa, que está no próximo exemplo. A criança devia estar doente porque estava chorando muito. O que está expresso na oração coordenada explicativa não é a causa da criança estar doente. Não pode ser a causa, porque chorar não deixa ninguém doente, né? Não é mesmo? Então ali, o choro da criança não pode ser a causa da doença. Ali nós temos o quê? Uma explicação. Então perceba bem a diferença entre a subordinada adverbial causal e a coordenada explicativa. No primeiro caso, na oração subordinada adverbial que está grifada, você tem então o motivo, né, da tristeza de João. E no segundo exemplo, você não tem o motivo da criança estar doente. Você tem apenas uma explicação, né, do fato da criança estar chorando, que é porque ela está doente, né? É uma explicativa então. Aqui nós temos a diferença entre a causal e a explicativa. Muito bem, galera, aqui estão as minhas referências. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, né? E tem mais um vídeo agora que é a parte 3, que nós iniciamos então o nosso capítulo 29, que são as orações subordinadas reduzidas. E eu vejo vocês lá. Até mais!